Olá, pessoal. Então vamos dar continuidade aos nossos estudos. O que é que nós estamos vendo, né? Nós vimos ontem alguns aspectos da vida da Europa no período da Idade Média. Então, o modo de vida, a produção econômica, a cultura, os comportamentos, tudo que diz respeito à cultura europeia, né? Neste momento da história, nós chamamos de feudalismo, tá? Então, o feudalismo é esse fenômeno que vai resumir as esferas da vida social, política e econômica no período da Idade Média, tá certo? E aí nós vimos, né, que esse modo de vida, ele era a junção dos três grupos, dos três principais grupos atuantes no período da Idade Média, né, no feudalismo, que é os nobres, ou seja, a nobreza, o clero e os servos, que eram a parte responsável por produzir, né, e por pagar impostos dentro dessa estrutura bem rígida. O que é que a gente está chamando de estrutura rígida? A gente está lembrando que as pessoas que viviam na classe baixa, elas não iam para a classe alta. As que estavam na classe alta, elas não vinham para a classe baixa. Então, não existia o que a gente chama de mobilidade social, tá? Só retomei um pouquinho, né, do que nós vimos em relação à sociedade e também uma outra coisa que nós vimos na aula anterior foi sobre a influência da igreja. Que esse modo de vida também vai fortalecer a Igreja Católica nesse período, que vai ser a principal referência, né? Vai ser o elo, a unidade entre os vários grupos, né? Dessa sociedade aí na Europa. Então, independente do poder, ele não ser centralizado, como a gente sabe, o poder estava mais ou menos nas mãos dos senhores feudais, né? Eles ficaram mais poderosos no período do feudalismo. Mas a Igreja Católica ela era muito importante porque ela era parte dessa cultura medieval. Além disso, além desse poder simbólico que a igreja tinha, ele também tinha um poder, né, essa igreja, essa instituição também tinha um poder econômico, um poder monetário. Que poder é esse? A igreja tinha muitas terras. A igreja nesse momento estava com mais a posse de um terço das terras da Europa. Então, isso vai dar à igreja muito poder. E agora nós vamos ver as cruzadas, né? Então, dentro dessa lógica desse mundo feudal, vai acontecer um fenômeno chamado cruzadas. O que foi as cruzadas, gente? As cruzadas foi um movimento, né, encabeçado pela igreja e que formou expedições militares. Como assim? Né? Os cristãos, a igreja, ela instruiu os cristãos a formarem um exército, o chamado Exército de Cristo, um exército que levava uma cruz, e em nome da igreja, esse exército seguiu pela Europa, expulsando e combatendo a entrada e o estabelecimento dos islâmicos, né, ali na Europa. No capítulo anterior, quando nós estávamos vendo sobre o islamismo, nós vimos que ocorreu o processo de expansão do islamismo. E agora a Igreja Católica, a partir dessas cruzadas, estava combatendo essa expansão. Então é isso que nós vamos ver, quer dizer, os detalhes desse processo e desse acontecimento que nós chamamos de cruzadas. Bom, gente, as cruzadas elas vão ocorrer entre 1095, 1096 até 1270. Neste período desses anos vão haver 9 cruzadas, tá? Ou seja, 9 expedições militares desses soldados de Cristo, né? Dessa tentativa de resolver esses problemas religiosos e sociais que estão aparecendo aí, estão surgindo no feudalismo. E por que esses problemas eles vão ser cada vez mais frequentes? Né? Porque a gente vai encontrar ou vai dizer que houve uma crise no sistema feudal. Tá? Então o feudalismo começa a sofrer os abalos dessa entrada dessa população islâmica e também por vários outros fatores. Né? Um desses fatores, por exemplo, é o aumento da população. Então, vai haver um aumento da população muito grande e aí vai haver também uma marginalização dessa população. Como assim, professor? O que é isso?
É que as pessoas vão ficar sem trabalho, as pessoas vão ficar ociosas, e isso vai fazendo com que esses grupos eles comecem a passar fome e aí comecem a roubar, comecem a invadir terras, e isso vai ficando insustentável, tá? Quais foram outros fatores que levaram às cruzadas, né? Vai haver a abertura de rotas comerciais, né? Então, vai tendo uma reabertura aí do comércio, a reconquista de novas terras, tá? E também essa peregrinação religiosa que eu já falei para vocês anteriormente. Então, quando os cristãos eles começam a fazer essa peregrinação, né, a vivenciar essa religiosidade, para onde é que eles vão peregrinar? Ou seja, para onde é que eles vão fazer essa caminhada, essa viagem até esses lugares que tem um sentido sagrado, um sentido religioso, né? Eles vão para Jerusalém, eles que é chamada a Terra Prometida. Então, eles vão realizar essa Guerra Santa, essa chamada Guerra Santa, para tentar tomar Jerusalém e restabelecer Jerusalém como símbolo cristão. Ocorre que naquele período, gente, Jerusalém estava aí em disputa com os islâmicos, tá? Então, a posse de Jerusalém estava nessa disputa. E essas peregrinações, elas eram muito importantes para fazer com que esse símbolo da igreja, né, essa religiosidade do período da Idade Medieval, ela fosse cada vez mais fortalecida. O que é que vai acontecer também, né? Além da questão religiosa, né? Aí eu falei para vocês sobre o aumento da população, que havia muitas pessoas sem emprego, a gente já comentou sobre isso. E também havia muitos nobres que possuíam terras, né? Que eram hereditárias. Então, em geral, eles passavam essas terras para os seus filhos mais velhos. E muitos nobres sem terra acreditavam que poderiam conquistar riquezas e terras no Oriente. Por isso, apoiavam as cruzadas. Os comerciantes europeus, por sua vez, apoiavam as cruzadas porque tinham interesse em estabelecer novas rotas comerciais para o Oriente, né? Estou lendo aqui na página 52. Bom, então a gente vê que, além da questão religiosa que vai impulsionar essa guerra, que vai impulsionar essas expedições militares, também havia essas motivações econômicas, gente. Então, nós vimos na aula anterior que os nobres se dividiam em dois grupos, né? Então, tinha os suzeranos, que eram aqueles nobres que tinham a posse de terra, e os vassalos, aqueles que não tinham. Então, eles viam nessas expedições a possibilidade de conquistar essas terras e passar as terras para os seus filhos, tá? Então, não vamos esquecer que também haviam esses detalhes, né? Além disso, também, qual era o objetivo? Outro objetivo dessas expedições era fazer com que essas rotas comerciais elas fossem abertas, ou seja, gente, que aquilo que era comercializado, que aquilo que era produzido na Europa pudesse chegar até o Oriente também, tá? E a gente vê nesse contexto e aquilo que estava no Oriente também chegar à Europa, tá? Não esqueçam que nós estamos vendo um período em que vai haver uma grande corrida pelas especiarias, né? O cravo, a canela, o curry, que eram produtos que ajudavam muito o homem medieval a ter uma maior qualidade de vida. Porque esses produtos que pra gente são tão comuns hoje, eles ajudavam na fabricação de medicamentos, eles ajudavam também na conservação dos alimentos, e tudo isso dava uma melhor qualidade de vida aos homens nesse período, tá? Então, as cruzadas, elas atingiram os seus objetivos? Não, nem sempre, né? Ao longo dos 2 séculos foram realizados 8 cruzadas. Alguns textos vão trazer 9 cruzadas, tá? Que a última foi realmente um fracasso. A primeira delas partiu da Europa em 1096 e chegou a conquistar a cidade de Jerusalém. Em 1099, esse domínio, porém, durou até, né, eles conquistaram até 1099, né? E esse domínio durou pouco tempo.
As outras cruzadas não tiveram grande êxito por falta de planejamento, por desentendimento entre seus líderes, que acabaram mudando os planos iniciais e promoveram um ataque e saque a Constantinopla, que era uma cidade cristã. Então, veja só, é como se as cruzadas elas tivessem saído um pouquinho do controle, né? E aí, mesmo sendo Constantinopla uma cidade cristã, ela sofreu os efeitos das cruzadas. Porque, na verdade, o que era que havia? Havia aí, entre as pessoas que praticavam as cruzadas, a fome, a marginalização, o desejo de enriquecimento e não necessariamente uma defesa religiosa, né, nessa guerra que foi levantada, tá? Então, a gente poderia dizer que nas cruzadas houve uma ocupação superficial, né, dos lugares, como nós vimos aí em Jerusalém, que o domínio durou pouco tempo. A própria disputa entre os cruzados, tá? E também a retomada e a reconquista dos árabes. Em economia, né? O que era que, nos termos econômicos, o que é que vai haver? Uma reabertura do comércio, de fato a gente vai começar a ver esse retorno aos poucos da moeda, tá? O monopólio dos italianos, então os italianos eles vão começar a dominar esse comércio, principalmente em relação ao Oriente. Então os italianos vão ser o grupo que vai ficar responsável por mediar aquilo que vinha do Oriente e que era distribuído na Europa. E do ponto de vista social, né, vai surgir uma nova classe, que vai ser a classe dos burgueses, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então, os burgueses vão surgir aí. Do ponto de vista político, quais são as consequências? Vai haver o enfraquecimento dos senhores feudais e vai haver o fortalecimento dos reis. Aos pouquinhos vão retornando e aí vai ter o contexto em que vai ocorrer as monarquias nacionais, que é um tema que a gente vai ver mais para frente. Mas só adiantando para vocês, o que é que a gente está chamando de monarquias nacionais? Nós vamos falar de um período em que vai surgir o rei da França, o rei de Portugal, o rei da Espanha, tá? Então, essas monarquias nacionais, ou seja, esses reis que serão reis de uma nação inteira. Porque nós estamos falando do período em que esse poder está fragmentado, lembram? Então, tem vários pequenos reinos e tem aí o poder dos senhores feudais. Mas agora, com as cruzadas, esse senhor feudal ele vai começar a enfraquecer também. Bom, seguindo, né? Então, a gente vai ver que as cidades medievais elas vão mostrar um crescimento, né? Então, vai haver esse fortalecimento do comércio, como eu já adiantei para vocês. A atividade artesã, ela vai crescer cada vez mais, principalmente em relação à lã, a ferramentas, a joias, a sapatos, né? Aos objetos de madeira. Estamos vendo aqui na página 53, tá certo? Isso por quê, gente? Porque como vai abrir, vai ter essa reabertura e vai ter também esse intercâmbio com o Oriente, né? E esse aumento da população, vai haver também cada vez uma maior necessidade de consumir esses produtos. Esse crescimento comercial vai fazer surgir o que a gente chama de corporações de ofício. Que são essas corporações de ofício? É o iniciozinho ali, as bases, né, que serão dadas para uma produção em maior escala. Então, a gente tem a figura do artesão, a princípio, que vai dar conta de uma demanda muito menor. E depois a gente vai ter essas corporações de ofício que vão ajudar a implantar as manufaturas, né? Mas isso é uma coisa mais para frente um pouquinho. Então, o que são as manufaturas? As manufaturas vão ser grandes oficinas, né, de um produto. Então, grandes oficinas de produção de sapato, grandes oficinas de joia. E isso vai fazer aumentar essa atividade comercial, essa atividade econômica, que vai dar a transição entre o período medieval e o período moderno, tá bom? Então, isso vai começar aqui, quando vai haver essas corporações de ofício. Então, vamos lá. Além disso, né, essas associações tinham funções cooperativas e religiosas, uma vez que organizava a construção de escolas,
as capelas, né? Essas corporações inauguravam uma nova forma de reorganização do trabalho. Então, o que são essas corporações, né? Elas também são chamadas de guildas, que são a associação dos artesãos que exerciam a mesma profissão. Por exemplo, pintores, ferreiros, carpinteiros, boticários, eles se agrupavam em corporações para defender seus interesses, como preços, compras de venda. Então, eles vão padronizar a qualidade e também os preços dos produtos. Tá? Então, antes de haver essas corporações de ofício, era assim. Eu produzia roupa, tecido, né? Eu tecia, era ligada à tecelagem. E aí eu tinha um valor. E Júlia, Ellen, por exemplo, tinha o mesmo ofício de ser tecelã. E aí ela dava o seu valor. Quando esses grupos se juntaram, eles começaram a ver uma maneira de não diferenciar nem a qualidade, nem tanta qualidade, nem o valor, para poder ser um preço justo para todo mundo e não haver, por exemplo, aqueles que iam trabalhar muito mais e outros trabalhar menos. Isso aqui vai ser o iniciozinho, gente, da organização das manufaturas, tá? Então, começa com essas corporações do ofício e depois nós vamos ver o que nós vamos chamar de manufaturas, tá bom? Então, beijo. Hoje vai ser isso aí, então leiam o texto direitinho, né? Eu trouxe alguns elementos para vocês, não dá para ler tudo, mas eu já expliquei algumas coisas que vão ter no texto e aí quando vocês leem vai ficar mais fácil para vocês exercitarem, tá? Bom, e aí vou deixar a atividade para vocês da página 52, mas eu vou reforçar lá no Classroom. Beijo, tchau, bom final de semana.